Olá pessoal, sou o professor Leandro Menezes, professor de História, e hoje nós daremos início aos conteúdos da segunda unidade, certo? Espero que vocês possam estar com o módulo de vocês acompanhando, certo? E hoje nós iremos falar sobre a Revolução Industrial. Nós iremos fazer uma pequena introdução sobre a Revolução Industrial e suas transformações na sociedade, ok? Então vamos lá. E aí, vamos dar início ao conteúdo com as características gerais da Revolução Industrial, certo? Primeiro, uma produção industrial em larga escala, voltada para o mercado mundial. Nós iremos ver que a Revolução Industrial ela proporcionará, né, o crescimento da produção em larga escala. Nós sairemos da produção manufatureira, né, e iremos para a produção através da máquina, ok? Então isso permitirá o crescimento em grande proporção da produção destes produtos, certo? Nós teremos também a especialização das tarefas. Nós teremos, a partir de agora, o trabalho que será dividido, né, compartilhado. Nós estávamos acostumados a um processo de produção onde o artesão ele era responsável por todas as etapas. Agora nós teremos um processo de produção onde essa produção ela será compartilhada entre ambos os trabalhadores. Nós teremos também o uso intensivo de máquinas, né? Nós teremos a mecanização das indústrias. Nós veremos que as indústrias elas irão crescer, né, graças às máquinas, ao desenvolvimento dessas máquinas, que proporcionarão o crescimento e a produção em longa escala. Né? Nós teremos a relação também entre burguesia e proletariado. A gente vai ver surgir duas classes aí importantes dentro da Revolução Industrial. O proletariado, né, que é aquele que passará a receber um salário, né, aquele trabalhador que terá direito a um salário e será denominado proletariado, certo? E a burguesia, que eram os donos dessas fábricas. Então nós veremos aí neste momento uma relação entre burguesia e proletariado, certo? E nós veremos o surgimento do capitalismo industrial. Essa produção em longa escala vai proporcionar o desenvolvimento do capitalismo industrial, certo? Que é a busca por novos mercados consumidores, ok? Nós veremos também a construção de estradas de ferro, locomotivas, navios e máquinas industriais, né? As primeiras máquinas, as primeiras locomotivas que eram movidas a vapor, ok? Então vamos lá. Nesse momento eu gostaria de falar sobre a definição, né? O que foi a Revolução Industrial? Qual definição nós poderíamos atribuir a ela, certo? Então, a Revolução Industrial foi um conjunto de transformações técnicas, econômicas e sociais, caracterizada pela substituição da energia física pela mecânica, da ferramenta pela máquina e da manufatura pela fábrica. Então nós veremos, né, na Revolução Industrial a substituição da energia física que era utilizada no artesanato e na manufatura pela energia mecânica, onde serão utilizados em grande escala, em grande proporção as máquinas, certo? E nós veremos também as ferramentas manuais sendo substituídas por máquinas. E da manufatura, aquela produção de certa forma em casas, em associações, ela será substituída pelas fábricas, certo? Então nós veremos essa mudança total nessa sociedade. Por isso que ela é técnica, porque irá surgir, né, o desenvolvimento de máquinas que requisitam essas técnicas. Nós serão econômicas, porque ela proporcionará produção em longa escala, e sociais, porque toda a sociedade será afetada diretamente pela Revolução Industrial e suas transformações, ok? Nós iremos entender nesse momento porque a Inglaterra foi o primeiro país, né, o pioneiro da Revolução Industrial, a experimentar esse pioneirismo, certo? Vamos lá. Entre as condições que explicam o pioneirismo inglês, nós podemos citar as seguintes. Primeiro, capitais acumulados, né? Nós iremos ver a Inglaterra, né, que terá alguns capitais acumulados, a pirataria e comércio internacional, incluindo o tráfico negreiro, né? Então, há algum tempo, a Inglaterra já vinha acumulando alguns capitais que proporcionará, né, esse desenvolvimento seu
precoce no quesito Revolução Industrial, certo? Nós teremos mão de obra em abundância, né, e barata, nós teremos cercamentos, né, eu sei que vocês lembram que o cercamento foi aquele período onde as pessoas iam sair do campo para trabalhar na cidade. Isso gerará uma mão de obra barata, ok? Porque as pessoas não estarão mais, de certa forma, não estarão trabalhando no campo, elas precisarão de empregos nas cidades e isso, essa quantidade de pessoas desempregadas vai gerar uma mão de obra barata. E tudo isso é o resultado do cercamento, que foi quando as terras foram cercadas para a criação de ovelhas, de animais, e essas que iriam resultar lá na fábrica, certo? Nas produções em longa escala, né, nas fábricas, ok? E aí nós teremos a existência de minas de carvão e ferro necessário para a indústria, né? A Inglaterra ela tinha regiões importantes, né, que eram ricas em minérios de carvão e de ferro, por isso ela vai experimentar desse pioneirismo, certo? Nós teremos a força do calvinismo, né, os puritanos, conhecidos pelos puritanos, que não condenavam o lucro, eles pregavam a vida disciplinada e voltada para o trabalho, certo? Então essa doutrina, de certa forma, ela influencia diretamente na Revolução Industrial. E nós teremos a posição geográfica privilegiada, né? Nós teremos a Inglaterra com a indústria naval bastante forte, né? Nós teremos um comércio também proporcionado por essa posição geográfica, que será o comércio naval, né? Preservada também aí através das guerras recorrentes, ok? E aí nós teremos conquistas, né, as conquistas conseguidas com a Revolução Inglesa, o fim do absolutismo e o mercantilismo, portanto, a consolidação do poder da burguesia. A gente vai ver aí a burguesia sendo fortalecida, né, através da Revolução Inglesa, ok? E aí vamos ver algumas transformações que foram ocorrendo, né, no decorrer da história da Revolução Industrial, né, nesse contexto de Revolução Industrial. Nós teremos, como eu disse a vocês anteriormente, o trabalho artesanato, né, o trabalho artesanal, que é nesse sistema, o artesão ele trabalha por conta própria, né, possuía seus instrumentos de trabalho, dominando todas as etapas da produção. Como eu falei a vocês, levava assim mais tempo, porque o artesão ele tinha que dominar todas as etapas. Vamos pensar em uma camisa, certo? Ele tem que fazer as mangas, fazer os bolsos dessa camisa, cortar essa camisa, costurar essa camisa, embalar essa camisa. Então todo o processo do artesanato, né? O artesão ele trabalhava por conta própria e denominava muito tempo. Por quê? Porque ele era responsável por essa produção completa. Depois nós vamos ter a manufatura, que é um sistema de produção que caracteriza pela divisão do trabalho, né? Os trabalhadores são reunidos em um mesmo local de trabalho e cada um desempenha uma atividade específica, aumentando a produtividade. Ou seja, cada trabalhador ele vai desempenhar uma parte, né? A manufatura já é uma evolução do artesanato. Nesse momento, a gente vê cada trabalhador ele desenvolvendo uma parte do trabalho, certo? Mas ainda era uma proporção duradoura menor, certo? Do que a maquinofatura, bem menor. Por quê? Porque o trabalho era manual, ok? A maquinofatura, nesse sistema de produção, existe a divisão de trabalho, certo? As ferramentas substituídas pelas máquinas, ok? As pessoas não trabalham mais em suas casas ou em oficinas, mas em fábricas, certo? Aí é que nós vamos ver o acontecimento realmente dessa revolução industrial, quando as pessoas irão agora não trabalhar mais em casa, nas oficinas, eles vão ter que trabalhar nas fábricas. Eles terão jornada de trabalho, eles terão, certo? Eles terão esse trabalho aí agora nas fábricas, que vai requerer, né, maior empenho, certo? Maior dedicação e desgastes. Por quê? Porque nós iremos conhecer que no início não foi fácil para esses trabalhadores, certo? Eles, de certa forma, estavam submetidos a jornada de trabalhos intensas, sem descanso, sem remuneração direta, devidamente como deveria ser, certo? Então nós veremos mulheres trabalhando nas fábricas, crianças trabalhando nas fábricas, nós iremos ver aí
esses acontecimentos ao decorrer. E aí, veja, eu coloquei aí para vocês lembrarem, né? Vejam como estava o pilar aí da Revolução Industrial, né? O artesanato, a manufatura e a produção industrial, certo? No primeiro, nós vamos ter o trabalho individual. No segundo, nós teremos ferramentas manuais. No terceiro, nós teremos daí divisão do trabalho. E por último, nós teremos a ferramenta mecânica, para vocês verem que um complementa o outro, certo? Foi a partir do artesanato que se desenvolveu a manufatura, que vai se desenvolver a produção industrial, ok? E aí vai nascer o mundo das máquinas, né? As primeiras máquinas que foram, né, que funcionavam a vapor, certo? E que proporcionou o desenvolvimento industrial que nós conhecemos hoje, certo? Foi a partir daí que nós iremos ver o crescimento industrial cada dia mais acelerado, certo? A máquina a vapor, ela era usada na indústria têxtil, certo? E aí, a necessidade é mãe das invenções, né? Eu coloquei essa frase porque nos teares manuais o trabalhador só produzia tecido do tamanho do seu braço, né? A gente sabe que o trabalho manual não era permitida essa produção em grande escala, né? E aí é inventada a lançadeira volante, que é adaptada aos teares da caba com esses limites. O que era antes tinha um limite, agora ele não terá mais esse limite, certo? Então a gente vai ver que ao surgimento da lançadeira volante, ela vai proporcionar essa produção de tecido em tamanhos maiores, né? E aí, com a falta de fios, que até então era produzido na roca de fiar, foi inventada, né, a máquina que permitia o trabalhador produzir até 80 fios de uma só vez. É o que eu disse a vocês, produção em grande escala, que foi proporcionada a partir daí com a produção dessas máquinas, certo? A necessidade de produzir fios mais resistentes levou à invenção, né, de novas máquinas. Como eu disse a vocês, a necessidade é a mãe da invenção, né? Se você tem uma necessidade, você vai se readaptar àquela necessidade e vai desenvolver instrumentos para melhor produzir, certo? Vamos lá. E aí nós temos algumas, né, ainda sobre as causas gerais, né? Nós vamos entender que a descoberta de novos continentes e do caminho para as Índias, né? A gente viu lá nas viagens ultramarinas, né, que alguns países, né, elas que aconteceram no século XV, XVI, XVII, século XV, Portugal vai protagonizar as primeiras expedições marítimas, ele será o pioneiro. Século XVI, final do século XV, início do século XVI, nós vamos ter a Espanha. E século XVII, nós vamos ter as expedições tárdias, que é a Holanda, a Inglaterra. E aí essa descoberta para esses novos continentes, né, especificamente para as Índias, né, para o Oriente, em busca dessas especiarias, vai abrir novas possibilidades, novos caminhos, né? E será responsável também pela formação do mercado mundial, né? Nós teremos agora aí trocas firmadas, comércio firmados, né? Acordos firmados a nível mundial, certo? E aí incremento do comércio porque a gente vai ver relações estabelecidas a partir dessas conquistas, a partir dessas novas descobertas, ok? E aí nós teremos o que? Entrada de produtos e riquezas de vários pontos do planeta na Europa. A gente vai ver aí a entrada de diversos produtos novos a partir da Revolução Industrial, ok? E aí, como eu disse a vocês, as primeiras máquinas, elas eram movidas, né, funcionavam a partir do vapor. E aí nós teremos o tear mecânico e a máquina de vapor, certo? E aí acontecimentos que foram primordiais para o desenvolvimento industrial. Nós teremos o aparecimento dessas máquinas que mudaram, né, o dia a dia do trabalhador, mudaram a sociedade, proporcionaram o desenvolvimento da economia e novas relações comerciais foram permitidas a partir deste desenvolvimento, certo? E aí nós teremos o tear mecânico, a máquina de fiar e a máquina a vapor, como falei anteriormente, certo? Que proporcionaram o quê? O aumento da produtividade, certo? Então, pessoal, né? Nesse momento nós iremos parar aí, certo? É uma pequena introdução do conteúdo que será estudado por vocês,
certo? Onde nós estaremos dando continuidade na próxima aula, certo? Que vocês possam ler o capítulo de vocês, fazer anotações, para que realmente nós possamos alcançar os nossos objetivos, ok? Fique com Deus e até a próxima aula.